Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta. Alguma vez você já orou pedindo uma coisa para Deus e você recebeu uma coisa totalmente diferente do que aquilo que você havia pedido? Alguma vez você orou e Deus te respondeu totalmente de forma contrária à sua oração? Então fique nesse vídeo que esse é o nosso assunto de hoje. Eu quero começar esse vídeo lendo com vocês Tiago no capítulo 4, no versículo 3. Ele apresenta por que a maioria das nossas orações são respondidas de forma contrária. Diz assim: "E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer." Tiago está dizendo o seguinte: olha, vocês oram, vocês pedem, mas muitas vezes vocês não recebem aquilo que vocês pedem porque os motivos de vocês são errados. E sabe, na maioria das vezes, os nossos motivos pelo qual a gente pede a Deus alguma coisa são errados. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente pede coisas para Deus que vai nos beneficiar, que é para o nosso benefício próprio. E muitas vezes Deus não nos concede aquilo que pedimos exatamente por isso, porque a gente pede pensando somente na gente mesmo, no nosso próprio benefício. Muitas vezes as nossas orações são respondidas de forma contrária e os nossos motivos não eram errados, a gente não estava pedindo pelo nosso benefício próprio. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele é soberano. E Ele sempre vai entender e nos responder da melhor forma possível. E aí, Ellen White, ela diz o seguinte no livro Ciência do Bom Viver, na página 473. Em sua amorosa solicitude e interesse para conosco, aquele que nos compreende melhor do que nós mesmos, frequentemente se recusa a permitir que procuremos egoisticamente satisfazer a ambição. Com frequência, nossos planos são frustrados, a fim de que sejam cumpridos os desígnios de Deus ao nosso respeito. Ou seja, Deus muitas vezes faz com que os nossos planos, os nossos pedidos, as nossas orações sejam frustradas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer que os planos dele se concretizem na nossa vida e não aquilo que a gente está pedindo por achar que a gente precisa disso. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu gosto muito de escrever cartas para Deus. E em uma certa carta eu escrevi pedindo uma coisa. Certo tempo depois, Deus me respondeu totalmente o contrário daquilo que eu havia pedido. E aí eu fui ler essa carta e pensei, nossa, Deus me respondeu exatamente o contrário do que eu tinha pedido para Ele. E sabe, muitas vezes isso acontece para frustrar os nossos planos, para a gente entender que os planos de Deus são os melhores para nós. E quando eu li isso, eu pensei, gente, Deus sabia mesmo o que era melhor para mim. E quando eu li essa carta, eu entendi exatamente que Deus, Ele é sábio demais para errar. Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E Ele sabe que quando a gente ora por certas coisas, aquelas coisas não é o que a gente precisa. Então Ele nos responde de forma contrária por isso. E quando eu li essa carta, eu entendi exatamente os planos de Deus para nós. Por que muitas vezes Ele permite que os nossos planos sejam frustrados, para a gente entender que os dele são melhores para nós. E sabe, a gente precisa entender a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano o suficiente para saber o que é melhor para mim e para você. Para saber o que nós realmente precisamos, sabe? Não aquilo que a gente quer. E sabe, o maior segredo da oração é orar pedindo a vontade de Deus. Porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela não falha como a nossa. O nosso coração é enganoso, mas a vontade de Deus é perfeita assim como Ele é. E quando a gente ora pedindo a vontade de Deus, a gente está se submetendo à vontade dele. A gente está se sujeitando à soberania dele e entendendo que ainda que não seja a nossa vontade, mas a vontade dele vai ser concretizada na nossa vida e é isso que importa. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim:
Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. Lá no versículo 15 diz assim: e uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. O que João está falando aqui? Nós estamos certos de que Deus nos ouve quando nós pedimos de acordo com a sua vontade. Deus nos ouve e Deus atende os nossos pedidos que são feitos de acordo com a vontade dele. Portanto, quando os nossos pedidos são contrários à vontade de Deus, a nossa oração vai ser respondida contrária ao nosso próprio desejo, porque é o que nós desejamos e não aquilo que Deus deseja para nós. Nós precisamos aprender a nos sujeitar à vontade de Deus e a pedir, acima de tudo, pela vontade dele. Muitas vezes a vontade de Deus ela é contrária à nossa, mas a gente sabe que é melhor do que a nossa própria. E quando a gente se sujeita à vontade de Deus para a nossa vida, a gente está dizendo assim para Ele: Deus, ainda que não seja o que eu quero, mas se a sua vontade é melhor para mim, eu vou aceitar. E muitas vezes a vontade de Deus não é aquilo que a gente quer, é totalmente o contrário. Então, a principal questão pela qual Deus nos responde de forma contrária aos nossos pedidos é a vontade dele. É porque muitas vezes aquilo que a gente pede, aquilo que a gente tanto deseja, aquilo que a gente ora todos os dias, não é a vontade de Deus, é simplesmente a nossa vontade. E a nossa vontade, ela é falha, assim como o nosso coração também é. Então a gente precisa aprender a orar sujeitando a nossa oração à vontade de Deus, sujeitando a nossa vida à vontade dele para nós. Porque quando a gente faz isso, a gente fica mais leve, por entender que ainda que os nossos planos, ainda que as nossas orações sejam frustradas, a vontade de Deus vai ser feita. E a gente sabe que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável na nossa vida. Portanto, eu não sei se talvez você tenha tido um pedido contrário respondido. Eu não sei se talvez Deus respondeu totalmente o contrário para você, a sua oração, assim como Ele fez comigo. Mas se Ele fez isso, entenda que Ele é sábio demais para errar. Que Ele sempre sabe o que é melhor para você e para sua vida. E que a vontade dEle é sempre perfeita para você. Então, apenas se aquiete e entenda que Ele sempre saberá o que é melhor para você. E que os planos dEle são maiores e melhores. Então, apenas confie de todo o seu coração que Ele é um Deus soberano e que a vontade dEle vai ser feita sempre na sua vida. E aí, gostou do vídeo? Eu espero que sim, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.